Nós já oramos, pode ir para a salinha direto. Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre Apocalipse, capítulo 3. A carta do Senhor à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele é um livro bastante simbólico, mas essas cartas iniciais não tem muito símbolo, não. São 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor da época, cada igreja em uma cidade, e o Senhor usa o escritor de Apocalipse, o João, para enviar 7 cartas, uma para cada igreja. E depois eles colocaram essas cartas dentro do livro de Apocalipse, ou mandaram o livro todo junto, para todas as igrejas. Mas a carta específica para a igreja da cidade de Laodiceia é a última carta. E essa carta que nós lemos aqui, ela não traz nada de bom da igreja. Todas as outras igrejas tiveram um elogio, pelo menos, mas Laodiceia não teve nenhum elogio. A única coisa boa que eles falaram, que está na carta, que poderia ser boa, é que a igreja se achava. Mas mesmo assim o Senhor fala que eles se achavam totalmente errados. Vamos entender o que era essa cidade, qual a importância dela e por que Jesus, ou Deus, escreveu essa carta para eles, para a gente entender a mensagem. Laodiceia foi fundada em 250 a.C., e ela ficava num lugar muito importante, que era um centro de rotas comerciais. Então era uma cidade muito rica e tinha muitos recursos, não só financeiros. Lá moravam muitos milionários. Possuía teatros, um estádio e um ginásio com banhos. Para você ter ideia, a gente vê nos filmes da região na época, nos filmes da época de Jesus, não mostra muito banho. Eles tinham um ginásio com banhos. Tamanha era a riqueza da cidade. Tinham bancos e era um grande centro comercial. Então era uma cidade de banqueiros e muitas transações. Tanto que em 61 depois de Cristo, no ano 61, aconteceu um terremoto. Destruiu a cidade toda. E quando acontecia isso, os líderes da cidade procuravam o Senado romano, que dominava na época, para pedir uma ajuda financeira para reconstruir a cidade. E Laodiceia, depois que ela foi destruída no ano 61, com os próprios recursos da cidade e dos milionários, eles conseguiram reconstruir a cidade sem pedir ou sem aceitar a ajuda de Roma. Ela tinha, além desse centro bancário e financeiro, ela tinha um centro de indústria de tecidos. Eram tecidos finos de lã vendidos no mundo inteiro, muito famosos. E ela se orgulhava de ser produtora desses tecidos. Também era um centro médico
de importância na época, a ponto de ter uma famosíssima escola de medicina, e eles fabricarem um dos colírios conhecidos quase por ser milagroso, de tanta cura que causava, baseado num pó da região que eles também faziam. E exportavam esse colírio para todos os grandes centros, as principais cidades do mundo. Além disso, também era um centro de águas termais. Na região tinha 3 cidades que jorravam água, que tinham água. Colossos, na região, tinha água fria. Hierápolis tinha água quente. E eles, Laodiceia, tinha água morna. E Jesus vem e fala da mornidão da igreja. Ele sabia o que ele estava falando dentro do contexto para todo mundo entender, como ele sempre faz. Na água quente que saía de Hierápolis, ia descendo, chegava água morna em Laodiceia. Água fria é bom, água quente é bom, água morna não é bom. Não dá para fazer nada com água morna. Água morna dá vontade de vomitar, dá ânsia de vômito. Ela é intragável. E a carta não menciona nenhuma dificuldade com perseguição romana, porque os romanos perseguiam os cristãos. Não mostra dificuldades com os judeus, também perseguiam os cristãos. Ou também não mostra nenhum falso mestre dentro da igreja. A igreja era igual à cidade, era rica. Ela, em vez de transformar a cidade, se amoldou a cidade. Vão trazendo para cá hoje, percebe se a igreja que você está, ela é igual à cidade, ou se ela transforma a cidade. A igreja ficou transigente, estava aceitando coisas que não deveria. Os crentes ficaram frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter e sempre prontos a se comprometer com o mundo. Dizem os estudiosos que os cristãos da igreja de Laodiceia, por serem ricos, tinham influência na sociedade, na nata da sociedade, e trouxeram a sociedade, o mundo, como a Bíblia diz, o sistema do mundo, a forma de viver do mundo, para dentro da igreja. E aí eles ficaram descuidados. Eles pensavam que eram pessoas boas e estavam satisfeitos com a sua própria vida espiritual. E a igreja se tornou, por causa disso, popular. Todo mundo gostava, era uma igreja do mundo, com a cara do mundo e não com a cara do reino de Deus. Ela ficou satisfeita com a sua própria prosperidade, orgulhosa dos seus membros ricos, tornando a religião deles em uma simulação. E aí vem Jesus na carta e faz o diagnóstico da igreja. Uma igreja igual à cidade rica, cheia de pessoas ricas. Diz no versículo 15, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Tem 3 tipos, 3 temperaturas espirituais. Tem o com o coração quente, não sei se vocês lembram a história, mas depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, e depois que ele morreu, tinha 2 discípulos dele caminhando de Jerusalém para Emaús, que era uma comunidade que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho para Emaús, Jesus apareceu e andou com os 2. E eles não reconheceram Jesus na situação. Lá na frente, eles sentaram, Jesus partiu o pão, deu para eles, e eles lembraram de que Jesus fazia daquele jeitinho. E na hora que eles perceberam que era Jesus, Jesus sumiu da frente deles, desapareceu. E aí eles falaram em Lucas 24, 32, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É esse coração ardente que você percebe quando a Bíblia te leva para Jesus. Quando o Espírito usa a Bíblia e te revela o reino. Você se apaixona por ele, é gostoso ser ensinado por isso, transformado por isso. Esse é o coração quente. Também temos um coração frio, que Jesus criticou eles, os donos do coração frio, em Mateus 24, 12, dizendo, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É mais ou menos um sinônimo de coração com amor.
Um coração quente ama muito, coração frio não ama, e um coração morno não presta para nada. A igreja não tinha heresia, não tinha nenhum pecado de imoralidade, como outras igrejas para outras cartas ali, de outras cartas. Também não tinha nenhum engano doutrinário, nenhum engano dentro da igreja, mas a sua vida ficou apática, indiferente, vamos cumprir a religião, vamos no culto. Agora nós vamos pegar o nosso exemplo aqui, a gente tem aula de terça-feira, então a gente vai na aula de terça, a gente vai no culto domingo, aí tem um culto na quinta, vamos no culto de novo, vamos servir Deus assim, aí entra, faz o que tem que fazer, ou não faz, né? A gente chama de consumidor da fé, né? Quem chega, consome e sai. Chega, consome e sai. Nós sabemos que 80% de todo mundo que vai à igreja é consumidor. 20% produz, trabalha mesmo para o Senhor. Então a igreja estava dando nojo em Jesus. Ela estava com a fé que não dava para definir o que era. Não estava mais sendo como Jesus é. Tem um desafio para vocês para terça-feira, dia 23, na nossa primeira aula. Porque terça-feira agora a gente vai ter a assembleia. Então na próxima, já tem um desafio para vocês. Nós vamos responder num papel, cada um vai responder. Se vocês conseguirem, façam em casa. Não pesquisa. Faz só o que vier na mente. E responde a seguinte pergunta: quem é Deus? Responda isso. Quem é Deus? Tem quase certeza absoluta que nós vamos ter, se tiver 10 pessoas, nós teremos 10 deuses diferentes. Que a gente inventa o nosso Deus. Diferente do que a Bíblia traz, porque a gente não conhece a Bíblia. Então o desafio é esse. Responda quem é Deus. Sem consultar nada, nem a Bíblia, só o que vier na sua mente. Porque essa imagem de Deus que você carrega é aquilo que você segue e adora. Já pensou se não for o Deus da Bíblia? Talvez, e quase certeza também, é por isso que muitos não recebem bênçãos. Porque não tem contato com o Deus da Bíblia. Tem contato com um Deus criado. O meu Deus, que eu sei, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele tem misericórdia de mim. Ele é meu Pai, Ele me ajuda. Mas não conhece um relacionamento. Não vive se aprofundando, tentando descobrir. E a Bíblia, olha só, tanto de página que tem. Deus foi muito sábio em dar a revelação dele em texto. Porque hoje está todo mundo vidrado em vídeos. Não tinha vídeo nessa época. E o vídeo dessa época ia durar, sei lá, 500 horas. Então ele deu escrito. Nossa geração está preguiçosa para ler. Prefere ler outras coisas. Frases curtas. Tweets. A Bíblia é muito grande, muito antiga. E aí não conhece. Chato. Mas quer ir para o céu. Quer ter bênção. Então Deus, ele é bem seletivo. Ele deu o livro para todo mundo. E ele está esperando ver quem que está chegando lá na portinha dele. Senhor, estou aqui, estou te conhecendo, eu sei quem tu és. Meu coração, eu espero, está do jeito certo, conforme a sua palavra disse. Senão, muda ele. Eu quero ter um relacionamento. E aí essa pessoa muda de vida de tal forma que ela não quer mais a benção. Ela quer o Deus da benção. Porque não existe bênção maior do que o Deus em pessoa fazendo parte da nossa vida. E a igreja de Laodiceia, como talvez a nossa, como a maioria, se não todas, estava dando nojo. Jonathan Edwards, um dos grandes pastores, teólogos, que já até faleceu, disse que nós precisamos ter luz na mente. Luz na mente. A palavra é luz para o meu caminho
e lâmpada para os meus pés. Tem que ter luz na mente. Não dá para fazer isso. Agora eu sei a Bíblia, está na mente. Não é Matrix. Tem que se dedicar. A luz brilha lendo. Então, leia. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Se essa palavra escrita, inspirada por Deus, não for suficiente para gerar luz no coração, fogo no coração, pode esquecer. É apático e hipócrita e indiferente. E aí, porque nós vemos tantas igrejas rodando o braço, caindo, rolando e etc., a gente fica com receio de chegar nesse ponto e a gente se retrai. Isso não pode acontecer porque nós não somos escravos da emoção. Nós temos que usar a nossa emoção, deixar ela fluir com entusiasmo mesmo, mas não para chegar no emocionalismo que tem nesse caos evangélico. Tem que ter emoção do jeito de Deus, serena. Mas tem que ter fervor. Se não tiver fervor, se não tiver entusiasmo, não serve para Deus. Jesus foi tão fervoroso que ele se negou a continuar no céu e desceu para cá. Isso é que é paixão. Tanto que a morte, sofrimento é chamado de paixão. Cadê a nossa paixão? O amor de muitos se esfriará. Segunda coisa que ele faz, que ele mostra na igreja, é que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. No 16, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a posto de vomitá-lo da minha boca. Porque a igreja não oferecia refrigério para quem estava cansado espiritualmente, mas também não curava o doente de espírito. Então é uma falta de aplicação da palavra. Nós temos visto a palavra, esse texto é um exemplo. É um texto duro de se ouvir. Mas Jesus vem e fala, eu disciplino aqueles a quem amo. Ele poderia não fazer isso. Poderia simplesmente julgar direto. Está errado. Sai daí, igreja, que está me dando nojo. Não está vivendo como eu deveria. Não vai ficar aí. Prova é que hoje não existe mais a igreja de Laodiceia. Só tem ruínas. E nós oramos para Deus não tirar o nosso candelabro do nosso lugar também. Por isso, é difícil ouvir essas coisas, mas Deus é tão santo, que a nossa vida é tão falha, que Ele não precisava ter essa misericórdia toda de nos avisar antes. Mas todo dia Ele espera que a gente acorde, em algum momento do dia, a gente pegue isso daqui e tente ler, e tente entender em espírito de oração, pedindo para o Espírito Santo nos revelar a verdade aqui. Não só aqui, mas tem muito livro que fala disso daqui, livro sério, de pessoa que até morreu falando da verdade, e foi mártir, e a gente simplesmente ignora e não lê para tentar conhecer quem Deus é. Nossa vida tem outras prioridades, nós fazemos outras coisas, nós passamos 2 horas lendo legenda no Netflix, mas não podemos passar 20 minutos lendo o texto da Bíblia, porque não interessa para nós. E aí, com essa incapacidade de conhecimento, essa ignorância, nós temos uma incapacidade de agir conforme a Bíblia manda. Porque a gente não sabe o que ela manda e ela não manda. Então a gente não faz o que ela manda, mas faz o que ela não manda. Como é que a gente quer ter Jesus Cristo dando autoridade para a gente usar o nome dele, no poder do Espírito que quer habitar em nós, se a gente nem conhece a palavra? Aí acontece mesmo. Desgraças, é Deus falando. Doenças, é Deus falando. Ele quer falar na Bíblia. Você não ouve a Bíblia? Nossa, aqui é tão tranquilo. É só você sentar num lugar quietinho, tranquilamente, com a saúde que você tem, com a inteligência que você tem, e ler. Não entendeu? Pergunta para alguém. Porque se você não fizer isso na paz, Ele vai te pôr no fogo para você aprender a ouvir Ele no fogo. O mundo é uma fornalha. Nós fomos colocados nessa fornalha. Todo mundo que tem mais idade um pouco e já sofreu tendo que pagar conta todo mês e já ficou doente a ponto de ficar de cama, que seja numa gripe, sabe como é.
quente essa fornalha que a gente está. Ela pode durar 100 anos, mas são poucos os momentos de refrigério que a gente tem. A maioria é luta, dívida, esforço, é suor, é lágrima, é saudade. Não é fácil viver nessa fornalha. Aí no meio da fornalha, em vez de ter um pouquinho de refrigério na Bíblia, que traz o reino descendo, faz a fornalha ser esfriada, faz a gente parar de viver conforme a fornalha do mundo, investir no que a gente tem no céu, onde está o nosso tesouro, investindo tempo, investindo dinheiro no céu, investindo conhecimento que Ele deu para ajudar outras pessoas. A gente acaba deixando o fogo entrar na nossa vida, o fogo do mundo. E a gente acaba esfriando na fé. E acaba dando o que a gente tem para o mundo. A gente acaba gastando dinheiro que é para investir no reino em outras coisas. Para a gente satisfazer o que o mundo está querendo, consumindo. Tudo que você tem na sua vida, você investiu onde até hoje? Conta. Para um pouquinho em casa depois e conta. Qual é a riqueza no céu que você tem armazenado? Porque não dá para querer ter um tesouro sem investir nele. Se você quiser apostar na bolsa de valores, você tem que ter um dinheiro para pôr. Qual é o seu investimento no céu? Estou falando só de dinheiro, de tempo, de conhecimento, de relacionamentos saudáveis, de serviços prestados, até aos inimigos. Qual é o seu investimento? Quando é que você está na fornalha do mundo, mas não se deixa ser influenciado por essa fornalha ardente que está querendo te queimar? Por quê? Cristo te chamou e te protegeu desse fogo. E como Ele fez com os amigos de Daniel na fornalha. A fornalha não te queima mais se você está em Cristo. Mas ela fica jogando labaredas, que Paulo chamou de os dardos inflamados do maligno. São as setas do mal querendo te tentar. Mas você ainda está no mesmo lugar, na fornalha ali, está queimando em sua volta. Você tem a opção de pegar esse livro e iluminar essa fornalha e trazer um pouquinho de refrigério para a sua vida. E aí ele vem e te molda conforme a imagem do céu que não tem fogo de fornalha, tem água, água abundante que jorra do trono de Deus, cristalina como cristal. E outras coisas mais. Tem vida abundante, tem paz abundante, tem alegria abundante, esperança eterna. Ou o céu desce quando isso aqui é aberto. Você lê. Aí você começa a perceber que você tem que começar a cumprir o que a Bíblia fala. Aí quando você começa a cumprir, você está cumprindo a sua parte da aliança com Deus. A aliança que Ele te prometeu, 8.000 promessas na Bíblia. E aí, quando você cumpre a sua parte do contrato, Ele cumpre a parte dele do contrato. As coisas começam a funcionar. Você para de investir no fogo à sua volta, no mundo, no prazer, na bebida, no jogo, no filme, em tudo que você faz. Para de investir. Investe no lugar certo. De vez em quando você vai ter que ir para lá. Vai. Descansa. Relaxa, mas não faz disso um ídolo na sua vida. Equilibra. Não coloca nada acima do reino. Investe no reino. Isso aqui vai passar. Um montão de gente dentro da igreja está fazendo igual quem está fora da igreja. Está pegando tudo que recebe e devolvendo para a fornalha. Tudo, o tempo todo. Está construindo sobre a areia. Está tudo sendo jogado ali. Estava estudando hoje para pregar e vi uma peça, Samuel Beckett, de teatro, que dura 35 segundos. Chama Breath, ou Fôlego. Abre a cortina, um grito aparece, o palco cheio de lixo, o silêncio se faz, você fica olhando para o lixo. Um outro grito se faz, apaga-se a luz, fecha a cortina. É uma técnica que chama teatro do oprimido, ele que inventou. É um símbolo do fôlego. É isso que acontece na nossa vida. A gente chega gritando e vai embora chorando e deixa um monte de lixo para trás. Nossa vida dura 35 segundos. Para Deus, nem isso.
e a gente fica pegando tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe, que Ele deixa, e fica jogando na fornalha do mundo, queimando dinheiro, que não gera fruto de vida, queimando saúde, queimando tempo, queimando juventude, queimando o esforço, queimando o conhecimento que tem. Muitas pessoas que a gente conhece, que eram arrogantes porque eram inteligentes, tiveram problemas na cabeça antes de morrer e morreram na cama, incapacitados, abobados, abestados, porque todo que se exalta é humilhado. Eles investiram tanto em si mesmo, conseguiram desfrutar tanto do poder mental que Deus deu, que ficaram arrogantes, maiores que todos, que Deus foi lá e humilhou eles. Morreram na penúria, sem conseguir falar uma palavra, porque nem palavra saía da boca deles. Teve derrame, etc. Vergonha. Investiram tudo que eles receberam no fogo do mundo. Toma, que gostoso. Vamos usar, vamos usar, vamos usar. Em vez de pegar um pouquinho, ou uma boa parte, quem sabe quase tudo, e investir no lugar certo. Investir no lugar certo é pegar o seu tempo e não ficar só desfrutando para você. Investe em alguém, no próximo. Pegar o seu dinheiro e não ficar usando nos seus próprios prazeres, necessidades. Investe em alguém. Investe no reino de Deus. Compra a Bíblia para dar. Ensina a pessoa a ler a Bíblia. Compra livro para ler, para aprender a ler a Bíblia. Investe nos pobres aí fora. Tem um monte de missão, projeto. Tem muita coisa para fazer. Investe. Não, não quero. E se faltar para mim? Cadê a fé? Se serve a Deus, não vai faltar. E se faltar, glória a Deus. Estou no lugar certo, meu tesouro não é aqui mesmo. Jesus não tinha onde pôr a cabeça, não tinha onde dormir, não tinha posse. A única posse que ele tinha foi tirada na cruz. A capa dele foi dividida, foi sorteada. Ele ganhou uma coroa de espinhos. Aí você, crentão, quer ter o quê? Ele falou assim, se você tem recursos deste mundo, use os recursos deste mundo para conseguir amigos no céu. Eles vão te receber lá. A gente quer ter amigo na terra. A gente não fala a verdade para o próximo, porque posso perder a amizade. Então tá, fica com a sua amizade aí. Daqui uns anos você morre, onde é que está a sua amizade? Onde é que você está como amigo? Acabou. Acabou. Investe o que você tem e faz amigo aqui nesse mundo. Investe. Ajuda ele aí para o céu. Esse é o amor de 1 Coríntios 13, que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Tudo suporta. Pega o seu dinheiro e faz uma escada para o cara. Suporte ele. Faz um guindaste para levantar ele, levar ele até o céu. Invista na vida dele. Não quer? Invista na vida de outro. Não quer? Hoje ninguém quer. A gente não sabe mais em quem investir. O povo está querendo jogar tudo na fornalha. Aí você vai dar o que você tem para esse, vai queimar na fornalha do mesmo jeito. Então, o amor de muitos esfriou. A gente não sabe mais o que fazer. Estamos pedindo para Deus renovar os corações e trazer corações novos para nós, porque está todo mundo jogando dinheiro fora, jogando o tempo fora, jogando o ministério fora, jogando Deus fora. Por isso que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Um crente morno é ineficaz. Jesus chamou os fariseus de mornos. É outra palavra para hipócrita. Porque eles sabiam tudo da Bíblia deles, no nosso Antigo Testamento. Mas não praticava nada. São os religiosos. Religioso não pratica o que Jesus manda. Ele cumpre rituais. Jesus nunca mandou a gente fazer nenhum ritual. É uma vida vivida no andar de cima, em Deus, no céu. Colossenses fala que agora nós habitamos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós já habitamos. Quem tem o Espírito Santo habita lá e habita em você. Então você também habita lá. Então mesmo se seu corpo for martirizado e você morrer por causa da sua fé, você já está lá. Sua casa já é lá. Você já habita nos céus. É só o seu corpo que foi destruído. É muito mais fácil ajudar quem não é crente. Quem nunca fez a profissão de fé
mais sabe da sua falha moral do que ajudar quem está na igreja e se acha o religiosão. Nós não conseguimos ajudar essas pessoas. Tem um muro na frente delas. Só quem tem consciência completa da sua falha moral consegue receber ajuda. O resto só quer receber coisas. O humor não é aquele que contrasta o que ele pensa ser e o que ele diz daquilo que ele é de verdade. Não adianta enganar Jesus, não. Ele não é enganado. Terceira conclusão que Jesus fala para a igreja, que ele chegou olhando para a igreja e passando mal, é que a autoconfiança da igreja era totalmente falsa. No 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. É o auto-engano. A igreja era rica aos seus próprios olhos, agora olha para a nossa vida, né? Eu para mim e você para a sua. Percebe se existe auto-engano. Percebe se você acha e se o que você acha é verdade, conforme a Bíblia diz. A igreja de Sardes, uma das outras cartas, estava se considerando viva. Jesus foi lá e falou, você está morta. A igreja de Esmirna, uma outra cidade, se considerava pobre. Jesus falou, não, mas você é rica. A igreja das cidades de Filadélfia se considerava... a Esmirna era pobre e era rica. Filadélfia tinha pouca força. Mas Jesus abriu uma porta e ninguém podia fechar. Então, quando a pessoa está bem acabadinha, mas está em Cristo, achando que nada vai dar certo, está acabando o tempo, está acabando recursos, não tem para onde correr, Jesus chega na carta e fala, eis que tenho uma porta aberta. Então ela estava enganada, porque Jesus socorreu ela e ela achou que não tinha solução. Os fariseus que faziam orações e jejuns públicos e davam graças a Deus porque eu não sou iguais ao resto dos homens, todos arrogantes e orgulhosos, estavam enganados. E Laodiceia estava se achando a igreja rica. Tudo certo. Tudo que eu faço está certo. Estava se achando autossuficiente. Adquiri riquezas, sou rico e não preciso de nada. Quem não precisa de nada, não precisa de Jesus. Ficou presunçoso, orgulhoso, igualzinho à sua cidade. A igreja ficou contagiada com a pandemia da soberba. O espírito de complacência insinuou-se na igreja e ela aceitou. Aí ela foi corrompida. Tudo bem ser assim. A gente é rico mesmo. Você é, eu sou. Não, está tudo certo. Toca a vida. Todos convencidos e vaidosos. Estou falando só de rico não, tá? Estou falando de rico de espírito. Não é rico de dinheiro. Rico de espírito. O autossuficiente. Outro dia veio um moço aí, que vocês conheceram, um mendigo. Todo sábio lá na frente, antes do culto começar. Eu começando a conversar com ele. Falando mal de todo mundo. E ele sábio. Ele sabia das coisas. Começando a me ensinar. Eu falei, então, a gente sempre conversa com um monte de morador de rua que passa aqui na frente. Todos eles são autossuficientes. Todos eles são. Não tem onde cair morto. Não tem o que comer, mas são autossuficientes. Tem uma pesquisa que foi feita no começo do século, esse século, sobre os violentos das prisões, com relação à autoestima. A ideia que foram tentar descobrir era, será que esses que estão presos, os mais violentos, têm uma baixa autoestima? Por isso que eles são violentos? E aí pesquisaram. Sabe qual a conclusão que chegou? Que o problema deles era que eles pensavam deles muito além do que eles deveriam pensar. Então a autoestima deles era muito alta. E hoje o mundo está falando isso.
Empodere você, empodere a mulher, empodere o negro. Você pode, você é capaz. É o mundo que faz isso. O problema dos violentos é que eles não baixaram bola e olharam para si e falaram: eu não sou nada, eu não sei nada, eu não sou capaz. Preciso da ajuda de Cristo para isso. E aí, eles, na sua própria autossuficiência, creem e agem conforme creem de que eles têm direitos. E aí usa da violência para conseguir suprir os seus direitos. Todo mundo faz isso. Se não for na violência física, é na violência moral, na violência espiritual, na violência emocional, qualquer jeito. A gente força para ter o que a gente acha que tem direito. Jesus vem, fala: ô igrejinha, você acha que pode? Só porque tem dinheiro? Só porque tem roupa? Só porque tem fábrica de colírio famoso na sua cidade? Você ganha dinheiro com isso? Não reconhece, porém, que é pobre, cego, nu e digno de compaixão. Porque na arrogância ele derruba para humilhar. E se a pessoa não se converte caindo, se converte, que eu digo, reconhece sua própria falha e se entrega totalmente morto em espírito, não tem como entrar na presença de Deus, não tem como fazer parte do reino. É o auto-engano. E no final do Sermão do Monte, em Mateus 7, ele diz que muitos estarão enganados no dia do juízo. Ah, Senhor, mas eu expulsei demônios em seu nome, eu curei enfermos em seu nome. Nunca vos conheci, sai da minha presença. Então, enquanto eles tinham ouro, Jesus disse que eles eram pobres, ou mendigos, apesar dos seus trajes finos, apesar dos seus bancos. Eles tinham roupas, mas Jesus os chamou de nu, apesar da sua lã fina. E eles tinham colírio, Jesus os chamou de cegos, apesar dos seus pós ricos, potentes para fazer o colírio. Pobres porque não conseguem comprar o perdão dos pecados, nus porque não conseguem ter roupas adequadas para entrar no banquete do céu, e cegos porque não conseguem enxergar a sua própria pobreza espiritual. Quarto aviso, a quarta acusação de Cristo, é que um crente morno não dá prazer para o Senhor, mas náuseas. No 16, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Acontece que a gente só vomita o que a gente come. A igreja já é do Senhor, está dentro dele, mas está fazendo mal para ele, ele vai vomitar. Jesus mesmo tinha mais esperança nos pecadores publicanos que cobravam dinheiro do povo e dos pecadores do que dos fariseus religiosos. E aí Jesus faz alguns apelos, rapidinho para a gente pensar nos apelos. Primeiro é que ele se apresenta como um mercador. Na cidade de mercado, onde tem comércio, onde tem banco, onde tem rotas comerciais, ele se apresenta: eu sou um mercador. No 18, dou-lhe um conselho: compre de mim, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sendo Deus Todo-Poderoso, ele não poderia ter feito isso. Ele poderia não ter feito isso. Aconselho. Ele poderia ter dado uma ordem. Pelo Espírito Santo, ele vai lá e empurra a pessoa a se arrepender. Se ajoelhe agora, que você vai ser santo. Mas ele nunca fez isso. Ele não fez com Adão, com Eva, não fez com Abraão, não fez com ninguém. Ele espera que as pessoas sejam voluntárias no amor, que haja submissão pelo temor, pelo amor, que haja zelo, sem forçar. Senão ele teria feito robôs e não seres humanos. Ele preferiu aconselhar. Compre de mim. Estou te dando uma oportunidade. Daqui a pouco ela vai cessar. Eu vou sair daqui. Vim fazer um negócio contigo. Está na tua mão a chance. Pega o que você tem, joga fora.
compra de mim e tudo isso aí que você acha que é seu. Sabe quanto custa? De graça. O que é isso? De graça? É, de graça. Sabe o que ele pede? Arrependimento. Não remorso. Arrependimento. Arrepende-se de ter investido tanto na fornalha do mundo. Arrependa-se de confiar em outras coisas, não em Deus. Arrependa-se de esperar ou de achar que tem alguma coisa que vale. Tem que abandonar a autossuficiência. Comprar dele a suficiência. Porque ele tem o colírio certo, a roupa certa e o ouro certo. Segundo convite, ele chama a igreja para uma mudança de vida, no 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Ele traz uma explicação e uma exortação. A explicação é a seguinte, eu repreendo e eu disciplino, mas só aqueles que eu amo. E aqueles que eu amo, eu repreendo e eu disciplino. Então eu estou repreendendo vocês. Qual é a repreensão? Seja diligente. Primeiro, seja diligente. Não seja preguiçoso. Não seja fraco. Não seja apático. Não seja como você é, morno. E arrependa-se. Arrependa-se de confiar em coisa errada. Arrependa-se de querer coisa errada. Arrependa-se de se amoldar ao mundo. Arrependa-se de investir no lugar errado. Arrependa-se de ser assim. Troque os seus anos de mornidão por anos de zelo, a partir de agora. Terceiro convite, para a ceia, no 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha só, Jesus não estava na igreja. Ele estava fora, batendo na porta. Uma igreja morna não tem Jesus dentro dela. Vou falar de novo. Uma igreja morna não tem Jesus dentro dela. Se a gente continuar na mornidão, eu vou fazer uma besteira e eu vou derrubar aquela placa lá fora que diz que Jesus reina. Eu vou derrubar, que é hipocrisia. Nossa família não pode saber disso. Olha lá, diz que Jesus reina, mas olha a vida como é que tá. Olha a língua como é que usa. Que Jesus que reina é esse? Nem conhece Jesus, mas sabe que não é assim. Olha que vergonha. Outro dia eu me viajei com a minha esposa, a gente foi para uma igreja na viagem. A gente entrou dentro da igreja e deu nojo. Deu nojo. A gente que é pecador ficou com vontade de vomitar. Imagina o Senhor. De verdade, nós ficamos 5 minutos lá dentro. Deu nojo. Jesus, com toda a sua misericórdia e amor, e toda a sua justiça e santidade, todo o seu poder, todo poderoso, ele prefere avisar. Estou à porta e bato. Repreendo e disciplino porque amo. E ele bate assim, todo domingo com sermão. Muitas músicas durante a semana que você ouve, muitas pessoas falando, muitas mensagens que chegam para você, muitas vezes que você lê a Bíblia, muitos acidentes, muitas lutas. É o fogo. Jesus pôs você na fornalha para o fogo falar com você de que ali não é um lugar bom para ficar. Tem gente que não percebe isso a vida inteira. Nasceu na fornalha, acostumou com a fornalha, a vida é assim mesmo. Fica murmurando e reclamando do fogo, sem perceber que existe uma solução para ele. O céu está aberto, a porta está aberta. Jesus está batendo e está pedindo para você abrir a sua porta. Abre a sua porta, que eu quero entrar. Abre a sua porta, que eu vou entrar e vou cear com você a ceia. Nossa, a ceia. A gente faz a ceia uma vez por mês. As pessoas não estão dando valor para a ceia aqui. Se eles não valorizam a ceia aqui, não tem como valorizar a ceia lá. Aí você começa a perceber como é que está cada coração.
Um convite para participar da comunhão mais intensa e profunda que tem com o próprio Senhor Jesus. Abre aí, eu quero entrar. Na nossa mesa humilde, tão falha como é, ele topa sentar conosco para ter comunhão conosco, sabendo que ele tem comunhão perfeita, profundíssima e plena, lá no céu, entre a Trindade Santa, o tempo todo. Ele prefere deixar essa ceia e participar da nossa. E ele fala: amem-se assim, como eu os amei. João Batista não se considerava digno nem de tirar o nó da sandália de Jesus. A gente não deixa Jesus participar da nossa ceia, porque a gente não abre a porta para ele entrar. E ele traz promessas nos 2 últimos versículos, 21 e 22. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma igreja marcada por ceticismo, incredulidade, tolerância a coisas do mundo. Jesus se apresenta no comecinho do texto como o Amém. Lá no versículo 14. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. O mesmo que pôs ordem no caos da criação, quer pôr ordem no caos da sua igrejinha. Abre a porta. Deixa eu entrar e ceiar com você. O que dá testemunho da verdade, o que fala a verdade e o que é a verdade, sabe o que ele está falando. Ele tem competência para fazer a promessa. Ele tem autoridade para tornar essa promessa realidade. E ele tem poder para conduzir os vencedores todos no trono da glória. Olha só que diferença. Vê comigo. Ele quer entrar na sua casa, ele está batendo na porta. Quando ele entrar, ele vai cear com você. Quando ele cear com você, ele vai levar você para o reino dele. Então, o que você permite que ele faça agora e entrar, ele vai dominar a sua vida de tal forma que você não vai conseguir mais ficar longe do amor dele. Aí você vai se submeter, ele vai te ensinar a abandonar devagarinho as coisas que você gosta, que não são favoráveis a você, e ele sabe, para pegar coisas que ele sabe que são favoráveis a você e ao reino dele. Assim, ele te dá o reino quando ele entra na sua casa. Então, abre a porta, ele entra e te leva para o reino. Ele vai te dar a veste branca de justiça, olhos abertos, a alegria da comunhão com ele e uma promessa maior do que todas essas, que é reinar com ele. Você não quer reinar? Tem gente que prefere usar os 80 anos de vida, 90, para reinar aqui. Luta, 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 para ser sempre exaltado. Está sempre querendo ter razão, ensinar os outros, julgar, condenar, amaldiçoar, murmurar, porque está reclamando do que sofre. Está na fornalha e está reclamando. Precisa aprender onde está, né? A Bíblia mostra para a gente, claro, assim, ó, você é isso e você está nesse lugar. Então, pare de reclamar. Viva direito. Aí a pessoa vive na fornalha e não aceita aquela vida. E aí Jesus vem e dá a solução. Olha, em Cristo tem o perdão do pecado. Tem a porta aberta para sair da fornalha. É só o seu corpo que vai ficar aí. Você vai ser atacado ainda aí. Mas você não vai mais ficar aí. Você não é mais escravo disso. A pessoa não quer ouvir a verdade. Ela prefere continuar na fornalha do jeito dela, se exaltando, tendo razão, condenando as pessoas, fazendo o que quer, o que gosta, prejudicando-se a si mesmo, achando que está tudo certo no alto engano. Jesus vem e fala, vamos mudar isso? É de graça. Eu paguei o preço. É de graça. Simplesmente abre a porta. Para de resistir. Eu vou entrar. A gente vai cear junto. E aí, o trono é um símbolo de conquista e de autoridade. Ele tem o trono. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono.
em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Gente, para de viver na fornalha para a fornalha. Olha o trono celestial na sua frente. Pode ser que a gente morra amanhã. Amanhã você vai estar sentado no trono. Para que ficar segurando essa porcaria mundana que a gente segura? Para quê? Sabe aquela brincadeira do Silvio Santos, os mais antigos, sabe? Você quer trocar essa bicicleta por esse apontador? Sim. A gente, ai meu Deus, não faz isso. A gente faz isso com Deus. Você quer trocar o trono por isso aí que você tem? Sim. Então, o que eu posso fazer? Pega isso aí que você tem. E viva bem então, porque você vai viver só uma vida. Espero que você viva bem. No fornalha que você está. É simples. A comunhão da mesa é transformada em comunhão no trono. E quando Cristo entra em nossa casa, nós recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. E quando Ele senta na nossa mesa, nós recebemos a promessa de sentar no trono dEle. Olha a diferença. É só uma porcaria de uma mesa humana. Abre a porcaria da sua mesa humana para Deus. Ele vai te colocar na casa do Pai. É só uma porcaria de trono humano. Larga o seu trono. Ele vai te pôr no trono dele. É chamada de vida. Precisamos acordar. Não dá para continuar sendo uma igreja e uma vida hipócrita, que só fala da palavra, vive o mundo. Não dá. Então fica o convite de Jesus para nós. Amém? Vamos orar? Se alguém que precisar de oração, não conseguir entregar desse jeito, a gente ora junto. Se alguém quiser ter mais conhecimento, a gente tem treinamentos. Dia 22, eu estou convidando a igreja, vai ter uma palestra lá na Missão Vida, que trata de moradores, ex-moradores de rua. Eles vão nos ensinar a fazer a abordagem aos moradores de rua. Muito, muito rico. E nós vamos começar a ajudar a Missão Vida de alguma forma também depois, como igreja. Então, convido vocês todos e a igreja toda para estar lá com a gente no dia 22, segunda-feira. Vamos orar. Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor tem misericórdia, porque antes de, como disse João Batista, ele vem com a pá na mão para purificar a sua eira. O Senhor, antes de purificar, o Senhor avisa. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é um constante aviso. Sua palavra é uma bênção para nós. Obrigado porque nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir. E o nosso coração está sedento para aprender mais de Ti na palavra. Obrigado, Senhor, porque a palavra nos coloca no nosso lugar e a gente acaba tendo que tomar uma decisão. Ou nós continuamos arrogantes, achando que temos direitos e sabemos das coisas, ou a gente se submete totalmente prostrado aos seus pés, em arrependimento. É isso que nós fazemos nessa noite, Senhor. Espero que cada um de nós, o Senhor possa mostrar esse caminho, para parar de se exaltar, mas começar a ir para a Bíblia, e na Bíblia aprender a viver contigo. É tão rico, tão profundo, tão intenso, mas tão cheio de graça, porque é o Senhor que faz. A gente só tem que se entregar. Obrigado por isso. Nós nos entregamos mais uma vez. Nós somos teus, essa igreja é tua. Aquela placa lá na frente mostra o que nós não queremos só falar da boca para fora. Faz a gente fazer o que tem que ser feito, Senhor, entregando tudo, para que o Senhor possa reinar mesmo no nosso meio. Nós somos teus escravos, porque nós sabemos que o Senhor nos pagou com alto preço, com sangue santíssimo derramado por nós. E nós não podemos nos comprar de volta para a gente poder reinar do nosso jeito. Só existe um rei, um caminho, um Senhor. Deus mandou um filho e não vai mandar outro. Todo que negar o filho não tem filho.
E quem não tem o Filho, não tem a vida. Mas, Senhor, mostra o Filho para nós. Revela cada vez mais do Filho para nós. E que o Espírito nos mostre como viver essa vida de forma digna. Nós queremos te amar, Senhor, do teu jeito. Por isso, somos teus. Continuaremos, Senhor, essa caminhada na fornalha, mas sem deixar ela nos queimar. Nós somos tentados, Senhor, mas o Senhor diz que não há aprovação maior do que aquela que nós podemos suportar. Amém. Nós vamos continuar, porque nós temos o Espírito Santo para suportar. E nós vamos ser vencedores, Senhor. Nós declaramos para Ti agora, esse texto, a promessa é para o vencedor. Pai, a nossa vitória está no céu e não na terra. Os discípulos, os apóstolos e todo mundo daquela época queriam Jesus militar, que fosse brigar no braço, matar o inimigo e conquistar o reino. O Senhor não fez isso. E é esse Senhor que nós cremos, é um Senhor do reino eterno. E é esse reino que é o nosso alvo e a nossa esperança. Não importa o sofrimento aqui, Senhor, nós vamos perseverar e nós vamos vencer. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti volte